Olá, graça e paz, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês na continuidade da história de José, agora no capítulo 40 do livro de Gênesis. Até esse momento, nós conseguimos passar por algumas porções bem significativas da história de José. Primeiro, a sua história de desavença com seus irmãos, quando os mesmos não podiam entender e compreender a forma como o plano eterno de Deus se desenrolaria na vida de José. Por conta dessa incompreensão, dos ciúmes que eles tinham do irmão, eles o raptaram, o venderam para uma caravana de ismaelitas e enviaram José até o Egito. Ali, José foi escravizado, foi comprado para ser servo na casa de Potifar. Ali o Senhor era com ele, ali ele consegue ter o seu crescimento, ele se desenvolve, até que a esposa de Potifar intenta o mal contra ele e, através de uma mentira caluniosa, ela faz com que José seja lançado injustamente na prisão. Na prisão, a presença de Deus permanece com José, e ali nós vamos ver o texto bíblico dizendo que o carcereiro já não tinha mais cuidado dos presos, porque ele podia confiar na lealdade, na responsabilidade que José tinha em conservar os seus valores naquele local. Ao chegar em Gênesis capítulo 40, nós vamos ver um episódio do que acontece com José dentro da prisão. Nós não sabemos exatamente quanto tempo José ficou ali, então não há uma precisão bíblica para que a gente fale que foi um mês, foi um ano, não dá para saber. Mas a gente entende pelo texto que José está na prisão, está ali passando pelo seu momento ali de sofrimento, de aflição, distante da família, mas o texto é muito claro em mostrar para a gente que José ele permanece muito firme nos seus valores, nos seus princípios, e a presença de Deus permanece na vida dele de uma forma sensacional, de uma forma extraordinária. Nesse interim, a gente tem que entender dois aspectos. O primeiro deles, o plano de Deus segue firme na história de José. Esse talvez seja o ponto mais importante para a gente refletir nessa etapa da história, porque a partir desse momento da história, a gente começa já a ver as ações de Deus para levar José aonde Deus queria que José estivesse, que era ladeado com Faraó, para poder preservar o mundo antigo de um período imenso de fome que haveria de chegar. Então, nesse momento, parece que Deus começa a sair dos bastidores e ele começa a se apresentar de uma forma cada vez mais intensa para poder fazer com que José chegasse aonde ele queria. É comum a gente pensar que em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, Deus não está com a gente, e muitas vezes são nessas horas mais aflitivas e mais calamitosas que nós pendemos a imaginar que Deus tenha nos abandonado e tenha nos deixado. Mas chega o momento de Deus aparecer. Chega o momento em que a graça dele vai se tornar evidente na nossa vida. Chega o momento em que Deus começa a deixar para nós pistas de que ele está agindo em nosso favor. E justamente nesses momentos mais difíceis, de maiores aflições, é que nós vamos absorver as lições espirituais mais importantes. Talvez você, como eu, como todo o rebanho da nossa igreja, esteja enfrentando aí o período de isolamento do coronavírus, e a gente tem que aproveitar esse momento para refletir, para discernir qual é o aprendizado que Deus quer dar para a gente. A gente está vivendo em família, por exemplo, um período muito gostoso, de muita qualidade, de muita comunhão. Eu posso afirmar para vocês que nessas 2 semanas em que a gente está observando com um pouco mais de qualidade esse período que Deus tem permitido que a gente passe, nós crescemos muito em comunhão, em autenticidade, na experiência nossa de ser uma família cristã. Temos orado mais, temos buscado mais, temos aprendido a enxergar melhor a fé e ouvir melhor a voz de Deus falando ao nosso coração. Você precisa também entender que nesse momento de aflição, Deus não quer simplesmente fazer com que você sofra. Essa é uma visão muito míope, mas nós precisamos tirar um aprendizado dessa situação, assim como precisamos aprender a tirar um significado de cada situação que a vida coloca diante de nós. Ora, se cremos que Deus está sentado no trono, se conservamos uma fé firme de que Ele tem o controle de todas as coisas, nada vai chegar a nós sem que tenha sido
enviado por ele, por determinação ou por permissão, e nada vai vir sem que tenha por trás um objetivo muito claro. Então, lutas, frustrações, vitórias, batalhas perdidas, batalhas vencidas, todas carregam para nós aprendizado. E se nós desejamos viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos aprender a tirar aprendizado de tudo que nós passamos. Aqui, José está vivendo os seus dias de prisão, curtindo os seus dias de prisão, e pelo que o texto deixa para a gente, o José que chegou no Egito ainda é o mesmo José que está na prisão, firme nas suas convicções, firme nos seus valores, e agora é a hora de Deus começar a aparecer. E como que isso acontece? Dois personagens que estão presos com José, que é o padeiro e o copeiro, ambos têm sonhos. É interessante como a Bíblia ela tem essas ligações, ela tem esses links para o nosso aprendizado. Por causa de dois sonhos, José é vendido como escravo pelos irmãos, e vai ser através de dois sonhos agora que Deus vai aparecer para ele, dando-lhe um vislumbre do que poderá acontecer. Deus ele é muito certeiro em tudo que ele faz. Cada um dos personagens tem um sonho. O padeiro tem o seu sonho e o copeiro também tem o seu sonho. No sonho do copeiro, José dá a interpretação de que em 3 dias ele seria restituído à sua posição ao lado de Faraó. E no sonho do padeiro, José interpreta que no 3º dia ele seria punido com uma ação ali capital e ele perderia a sua vida. Você observa nessa situação que José agora ele tem uma atividade que até então ele não tinha. E aqui eu vejo uma lição para a gente também. Até o momento anterior, José é o camarada que sonha. Mas aqui em Gênesis capítulo 40, além de sonhar, José também se torna um interpretador de sonhos. Não é interessante isso? Será que essa habilidade adicional surgiu por conta da sua fidelidade? Surgiu por conta do seu empenho em permanecer fiel a Deus? Nós vemos que conforme nós vamos cultivando a fidelidade, cultivando a obediência, cultivando um coração humilde diante de Deus, Deus ele vai nos agraciando cada vez mais com ferramentas espirituais e com dons da sua graça que se manifestarão na nossa vida para o cumprimento de um propósito bastante específico que ele tem com a gente. José começa a sua história sonhando e nesse ponto aqui ele interpreta sonhos. E o mais interessante, quando os dois personagens pedem a ele, naquele momento de interação que tenta entender o que está acontecendo, José diz assim para eles: ora, as interpretações dos sonhos não vêm de Deus, não é ele que dá a interpretação. Então José não se gaba daquilo que ele tem recebido, mas ele rende glórias a Deus por aquilo que ele pode fazer para servir e para adorar o Criador. Quando eu venho até vocês para poder falar a palavra, não devo me gabar por fazer isso. Essa capacidade vem de Deus. Quando me apresento e canto bonito, não é o meu caso, né? Vocês sabem que eu canto mal demais. Mas uma pessoa que canta com qualidade deve render glórias a Deus pela capacidade que tem. Todos nós precisamos nos recordar que tudo que temos vem de Deus e devemos devolver a Ele através de serviço, através de ministério, como forma de gratidão. José interpreta os dois sonhos. Interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro. E ao copeiro, porque ele sabia que o copeiro estaria ladeado com Faraó, ele diz: olha, quando você for restituído à posição que você tinha, lembra-te de mim, fale ao Faraó a meu respeito, porque eu estou aqui injustamente. Eu não estou aqui na prisão por algum delito que eu tenha cometido, mas injustamente eu fui mandado para esse lugar. E os dois sonhos se concretizam. O padeiro, ele é morto, ele sofre a pena capital e o copeiro é restituído. Mas aqui nós vemos algo muito interessante. Essa é uma percepção minha do texto, não digo que isso seja oficial, mas eu tenho esse cuidado quando eu leio o texto de fazer essas conjecturas. Nós chamamos isso de inferir a respeito do texto, e eu faço aqui uma conjectura. Você percebeu ao longo de toda a história bíblica que José ele fala muito pouco. E talvez ele fale pouco porque às vezes ele corre o risco de falar demais.
Esse foi o único momento, desde o dia em que ele é vendido ali pelos irmãos aos ismaelitas, que José emite uma palavra, uma opinião a respeito da situação dele. E ele fala ao copeiro que ele está ali injustamente, ele pede que o copeiro o ajude e se lembre dele. Eu acredito que esse foi um momento de fraqueza de José, que talvez seria melhor ele conservar a sua confiança em Deus e esperar que Deus desse a resolução do seu caso, da sua situação, da maneira que melhor lhe aprovesse. Mas essa é uma hora em que José, certamente já consumido pelo sofrimento, pela amargura, pela angústia da sua situação, ele pede então que uma intervenção terrena seja suficiente para livrá-lo daquela situação. A Bíblia fala que quando o copeiro é restituído, ele se esquece de José. E por conta disso, José passa ali mais 2 anos na prisão. Certamente, há uma lição para nós aqui. E mais uma vez eu quero afirmar com muita tranquilidade no coração, na condição de pregador da palavra, que eu estou fazendo inferência no texto. A Bíblia não nos dá nem o sim, nem o não para isso, mas quando a Bíblia se silencia, nós podemos, com humildade no coração, conjecturar. Será que ao pedir ajuda do copeiro, José não estava com isso demonstrando pela primeira vez que a fé dele em Deus estava começando a ficar vacilante? Por que será que Deus, que deu o sonho ao copeiro, e este sonho o levaria de volta ao palácio, e obviamente através dessa volta ao palácio ele poderia ajudar José? Será que Deus não queria mostrar para José que ele estava tomando conta de tudo que estava acontecendo e que bastaria então a José continuar confiando nele? Quando o copeiro é restituído, o mesmo Deus que deu o sonho fez com que o copeiro se esquecesse de José. E José precisou amargar mais um tempo naquele processo que ele estava passando, enfrentando. Eu carrego comigo uma situação de vida, uma experiência de vida, de que é muito importante nós termos uma confiança restrita em Deus e sempre termos o cuidado de não tentarmos ajudar a Deus em nenhuma etapa da nossa formação espiritual, da nossa formação ministerial. Muitas pessoas apressadas, com uma falta de confiança em Deus e às vezes até mesmo ensoberbecidas pelo seu próprio ego, pelo seu próprio orgulho, tentam forçar portas e forçar situações que Deus não tem determinado para elas. Muita gente cai de paraquedas no trabalho do reino de Deus porque acredita que faz o trabalho melhor que outras pessoas. E dessa forma vão forçando portas que no plano de Deus deveriam permanecer fechadas. E isso causa, além de muito agravo no reino, porque muitas pessoas ocupam posições sem terem sido vocacionadas para isso. Isso também traz frustrações e problemas mil, não somente para quem tenta chegar aonde Deus não quer que ela chegue, quanto para aqueles que invariavelmente serão ministrados por pessoas doentes, pessoas que estão fora do tempo de Deus. Nós precisamos de muita humildade e muita fé e muita segurança espiritual e ministerial para podermos esperar os ciclos que Deus tem para cada um de nós. Eu vou te falar uma coisa que vai te chocar. Segura aí. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Quando Deus nos chama, não é por necessidade, é para oportunizar a nós privilégio de poder servi-lo, o privilégio de podermos colocar nossos dons espirituais que Ele nos deu, nossos talentos naturais que Ele nos deu a serviço dEle. Por isso, não tenha pressa, não tenha desespero, não fique afobado. Passe cada etapa que Deus determina para a sua vida com alegria, com temor, com responsabilidade, com dependência de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que Ele tem na sua vida. Se Deus quiser fazer algo na sua vida, não haverá impedimento algum para que essas coisas aconteçam. Por isso, não tenha pressa. Saiba com paciência, com oração, com reflexão, com observação, com aconselhamento com pessoas maduras, passar cada etapa da sua vida com Deus dentro dos ciclos que Ele estabeleceu para você. Nenhum de nós vai ser cobrado no céu por ter alcançado ou não um título eclesiástico ou um posto na igreja local que pertencemos.
A única coisa que Deus quer encontrar em nós é uma fé viva em Jesus, uma dependência sincera dele a ponto de que a nossa vida inteira o glorifique, porque reconhecemos a nossa falhabilidade e rendemos glória a ele por aquilo que ele é. Se conservarmos essa dependência, pouco importa o que seremos no reino. O que Deus quer nos ver é na posição de pessoas perdoadas e vocacionadas para a salvação, que procuram agradá-lo em todas as coisas. Então, dê tempo ao tempo, espere, tenha paciência. Não seja como um fogo de artifício, que sobe rapidamente, brilha demais e de repente se apaga, se dissipa e ninguém mais se lembra de quem ele é. Mas seja como árvore plantada no reino de Deus. Existe o tempo que a árvore cresce para baixo sem ninguém ver, criando raízes que vão lhe dar sustentação. E existe o tempo que ela cresce para cima, quando ela passa a tornar evidente os frutos que ela é capaz de produzir. Em alguns momentos, Deus vai esconder você. Em outros momentos, ele vai fazer com que a sua luz brilhe para iluminar pessoas que precisam dele e para que o nome dele seja glorificado. Respeite o tempo de Deus. Respeite os ciclos que Deus coloca na sua vida. Respeite os limites que você tem. Deus sabe até onde você consegue ir. Deus sabe quais posições você é capaz de alcançar para a glória do nome dele. Então, coloque a sua confiança completamente em Deus. Confie que ele sabe o que ele faz. Confie que Deus tem um controle milimétrico da história. Todas as vezes que pessoas tentam forçar o cumprimento do plano de Deus, essas pessoas se colocam em rota de colisão, com lutas, com problemas e com dificuldades. Aqui foi um momento em que José pede ajuda terrena e Deus, talvez para ensiná-lo, mais uma vez é uma inferência minha, deixa José esquecido mais um pouco. Para que dessa forma, qualquer resquício de confiança na terra se esvaziasse e José precisasse depositar toda a sua confiança no céu, do alto, da onde poderia vir o seu socorro. Por 2 anos, José fica esquecido na prisão, mas não esquecido por Deus. Deus conservava firme o seu plano e o seu propósito, mas agora, para o bem de José, Deus precisa tratar dele no silêncio de uma prisão. Talvez essa palavra seja uma revelação do Espírito Santo ao seu coração. Esse tempo em que você parece esquecido, esse tempo em que ninguém se lembra de você, esse tempo em que nem visita você tem recebido, talvez seja o momento que Deus determinou no seu plano eterno para moldar você, para modelar você, para trabalhar na sua vida. Nessa hora, adore a Ele, ore, não empreste os seus lábios para murmuração, para palavras que não agradam, que não glorificam. Aquiete a sua alma na presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. Salmo 46:10. Deus é o teu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Salmo 23, verso 1. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. De quem você terá medo? Salmo 27, verso 1. Aquieta o seu coração nesse momento. Respeite os ciclos de Deus para a sua vida. Confie no Senhor. O teu Deus é maior que a crise econômica. O teu Deus é maior que o Covid-19. O teu Deus é maior que as enfermidades. O teu Deus é maior que os políticos. O teu Deus é maior que o governo. Se precisarmos passar por tribulações, passaremos. Mas o Deus que envia o maná, Ele vai suprir o povo eleito dele com aquilo que é necessário. Não fique preocupado. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aquiete o seu coração. Renove a sua confiança no Deus que te ama. Renove a sua confiança no Deus que opera milagres, no Deus que tudo pode. Não temas, não te assombres, não te deixará o Senhor e não te desamparará. Confie integralmente nele. Me ocorre algo no coração nesse momento. Eu preciso partilhar esse momento com você. As mensagens de José, elas são faladas espontaneamente, não tem preparo da minha parte.
Eu oro a Deus, peço que Deus me ajude a suprir vocês com o melhor. E eu então venho ao Senhor aqui totalmente desnudo de um estudo anterior ou de qualquer outra coisa para o momento da pregação. Obviamente o texto a gente conhece, a gente tem estudado ele de muitos anos, mas quando eu venho aqui, eu venho sem o preparo, sem uma anotação, para poder falar da alma e falar instantâneo para vocês. E me ocorreu um sentimento. A igreja, no geral, tem estado muito presa e muito aprisionada com as coisas terrenas. Nós temos colocado a nossa confiança em tantas coisas. Alguns cristãos confiam tanto na política e nos políticos. Outros confiam tanto no dinheiro e nos recursos que têm. Outros na sua capacidade profissional. Outros no seu network, né? Na sua relação com grandes pastores que podem indicá-los para estar em congresso, em tantas coisas. De repente, Deus soprou um vento. Tudo isso acabou. E a gente está isolado dentro de casa. Deus está nos ensinando a confiar somente nele. Deus está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, a tirarmos do nosso coração essas idolatrias disfarçadas de relacionamentos, disfarçadas de capacidade profissional, essas coisas aonde nós colocamos tanta segurança, para que a nossa segurança esteja somente nele. Confie no Senhor. Arrependa-se das vezes que você confiou no homem. Arrependa-se das vezes em que você endeusou e exaltou homens em detrimento daquele que é o único digno de ser exaltado, o Senhor nosso Deus. Coloque a sua confiança plenamente nele. O Senhor quer nos ensinar a voltarmos àquela fé simples, sem recursos, sem possibilidades, mas uma fé que realmente fazia diferença, uma fé que estava enraizada no fato de que Deus é bom, de que Deus é fiel, de que Deus tudo pode. Que Ele nos ajude nesse momento a voltarmos a ter uma fé simples e operosa na sua presença. Não deixe a graça de Deus ficar vã na sua vida. Não deixe que a graça de Deus não frutifique em você. Volte-se a Deus com todas as suas forças. Mergulhe nele com todas as suas forças. Aleluia! Porque esse mundo passará, mas o reino do nosso Deus permanecerá inabalável. E aqueles que fazem parte do reino, aleluia, estarão com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Ao Senhor pertence a salvação. Se talvez você caiu de gaiato nesse culto online, é um culto gravado, e você até então não conhece o Evangelho da graça de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Não faça oração de faraó. A gente está vendo na internet muita gente fazendo oração de faraó, irmãos. Só quer que a praga vá embora para continuar vivendo a mesma vidinha medíocre, a mesma vidinha de pecado. Que nós façamos orações sinceras e verdadeiras, de um coração que está arrependido diante de Deus, de um coração que quer honrar a Deus, de um coração que quer se apegar com Cristo e com a sua salvação. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Se não tivermos esse aprendizado, permaneceremos, não é na escola de Deus, sabe-se lá Deus quanto tempo, e não teremos crescimento espiritual, mas Deus nos chama nesse momento para uma nova atitude, para uma nova postura na presença dEle. Que Ele nos ajude a crescer na presença dEle e a renovarmos a nossa fé e a nossa confiança na Sua palavra e na Sua salvação. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.